E, joinha? Fizemos a questão 4 que falava ali de média, que a gente tinha que achar a bolinha laranja, né? Agora vamos seguir aqui a reexplicação da bateria 5. É, agora com a nossa segunda parte. Então, o que ele está falando ali? Questão 5. Pista. O número central é igual ao triplo da soma dos 4 números circundantes. Como é que eu faço esse monstro aí, esse bichinho? Esse Braindeg a gente faz assim, ó. A gente tem que pensar o quê? Que o número central escreve a sentença que ele está dizendo no matematiquês. A gente vai acabar tendo o quê? Uma equaçãozinha. E dessa equação vai ser a resposta. O número central, então coloca lá, é igual. Número central 150 é igual ao triplo da soma dos 4 números circundantes. Então você vai somar os 4 circundantes. Esse e esse. São os 4 números circundantes. Então aqui eu não sei quem que é. Então é para isso que a gente usa aquilo que a gente chama de incógnita, certo? Que é o x, ou x, ou y, ou f, ou a letra que você quiser. Tá, então o que a gente faz? O número central é igual ao triplo 3 vezes a soma dos 4 números circundantes. Então você põe lá x mais 16 mais 13 mais 11, pronto, montamos a nossa equação. Agora, como é que eu faço isso? Você soma todos esses bichos aí. 16, 13 e 11. Deu 16 com 13 foi para 29. 29 com 10, 30, 40. Então, deu 40 mais o x. Não vamos esquecer do parênteses. Tudo isso vezes 3 igual a 150. Nos exercícios anteriores apareceu alguma coisa assim, ó. Sei lá, 92 igual a x mais 2 dividido por 4. O 4 estava dividindo, ele passou multiplicando. Eu comentei isso aí nos exercícios anteriores. O 4 aqui está dividindo essa coisa aqui, ó, o x mais 2, então ele pode passar para o outro lado multiplicando. E a gente vai ter o 92 vezes o 4 igual ao x mais 2. Deixa eu colocar o vezes assim, vezes com pontinho. Certo? Estava dividindo e ele passou multiplicando. Agora a gente vai pensar um processo parecido. O 3 não está aqui, ó, encostado no parênteses. Quando isso acontece, a gente tem que entender que seria como se eu tivesse 3 vezes aquilo que está no parênteses. Então, se o 3 está multiplicando tudo desse lado, ele vai poder passar para o outro lado dividindo. Então, a gente vai ter o quê? Vou escrever aqui porque ali não tem espaço. 150 dividido por 3 igual a x mais 40. Como aqui eu não tenho mais nada mexendo com o x mais 40, pode tirar o parênteses. 150 dividido por 3, faz a conta, tá? 150 por 3, blá, 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 vai dar uma resposta. Isso aqui você vai ter x mais 40. 40 está positivo, passa para o outro lado, negativo. Está somando, passa para o outro lado, subtraindo. Tá bom? E aí a gente vai ter a resposta do x. É assim que você vai fazer essa treta aí, que é a questão 5. Tá bom. Questão 6. Questão 6. Com média, mediana e moda. Enem 2010, tá vendo? Isso aqui já é um conteúdo até um pouco avançado. O Enem mesmo trata disso. Não é tão difícil e eu quero que vocês consigam trabalhar com isso aqui com uma certa propriedade. Tá. O quadro seguinte mostra o desempenho de um time de futebol na primeira parte do campeonato. A coluna da esquerda mostra o número de gols e a coluna da direita informa em quantos jogos o time marcou aquele número de gols. Seria quase isso, só que eu mudei aqui um pouquinho. Aqui eu estou falando da rodada, primeira rodada, segunda rodada, terceira rodada, quarta, até a 12ª rodada. E aqui, quantos gols marcou em cada rodada. Em cada jogo, né? Seria isso. Deixa eu seguir aqui. Seguindo. E aí ele coloca a pergunta. Se x, y e z são respectivamente média, mediana e a moda dessa distribuição, então, então o ideal aqui seria a gente descobrir quanto que é a média, mediana e a moda, para a gente poder fazer a resposta dessa coisa aí. Então tá bom, vamos calcular a média desse bicho aí, vamos calcular a média.
Porque a primeira coisa que a gente precisa... Deixa eu usar o rabiscador de tela. A primeira coisa que ele está pedindo aqui no exercício é a tal da média. Então, temos que achar a média. Como é que eu acho a média? Você soma todos os valores e divide pelo número de ocorrências. São 12, não são? 1, 2, 3, 12. Então, você soma o total. Eita, tá difícil fazer uma reta. Tá, temos uma quase reta aqui que a gente vai dividir por 12, porque são 12 rodadas. E aí você soma 5 com 1, com 4, até você chegar no 3. Soma tudo isso. Fechou? E aqui nós teremos uma média. Média. Aê! Somou todas essas bruxarias aí, a gente tem uma média. Tá bom. E esse daí é o nosso x. A nossa média a gente vai colocar no lugar do x. Tá bom. Depois a nossa mediana. Como é que a gente calcula a mediana? A mediana a gente calcula assim, ó. A gente precisa ordenar os valores. Ai, professor, como assim ordenar? Começa ali com 0. Olha assim o 0. Então começa com 0. Depois tem 1. 1, 1, 1. 1, 2, 3. São 3 uns, né? Então você coloca lá 1, 1 e 1. Depois a gente tem que colocar o 2. Deixa eu ver se eu esqueci alguém. Não esqueci ninguém. Depois o 2. 1, 2. Então são 2, 2. 1, 2. Depois você coloca o 3. Quantos 3? 1, 2. Então tá. 1, 2. Coloca lá. 2, 3. Depois é o 4. 1, 4, 2, 4. Põe lá. 4, 4. Depois é 1, 5, 2, 5. 5 e 5. Pronto, tá ordenado fofissimamente. 0, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Beleza. Tá bom. Agora que a gente fez isso, o que a gente faz? A gente acha qual que seria o meio, ou no caso, o meio seria se eu tivesse 13 itens ou 13 rodadas, mas no caso tem 12. Então a gente vai pegar as duas no meio e fazer a média. A mediana, o que a gente tinha que fazer? A gente vai ordenar as coisas. Olha esse exemplo. A gente tem que ordenar as coisas e pegar aquela que está no meio. Só que ordenando esses palitinhos aqui, eu teria 5. O do meio seria justamente isso. Um probleminha, mas também nada para a gente se desesperar, seria se eu tivesse no lugar de 5 palitinhos, se eu tivesse 6, ou seja, um número par de palitinhos. Qual que seria a minha mediana? A minha mediana ela iria sair da média desses dois. Certo? Vê quais são os dois no meio e faz a média pequenininha desses dois. Ou seja, soma os dois e divide por 2. Certo? Quando você tem um número par, que é o caso aqui, você tem que somar e dividir por 2. Beleza. Onde é que vai estar a mediana aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então são esses dois compadres aqui, ó. As duas criaturinhas ali. O 3 e o 2. Certo? Então esses dois garotinhos aí, eles são a nossa... É a partir deles que a gente vai tirar a nossa mediana, que vai ser o nosso y. Tá, o que a gente tem que fazer então? 3 mais 2, divide por 2. Aqui deu 5 dividido por 2, 2,5. Então isso aqui é a nossa mediana. Tá, e a nossa moda? A nossa moda, dá até pra gente fazer uma analogia com aquilo que a gente vê no nosso dia a dia. A moda é aquilo que mais aparece. A moda é aquilo que mais aparece. Tá vendo? Não dá pra gente fazer um recorte com o nosso cotidiano? Qual que é o número aqui que mais se repetiu? É o 2? Bom, tem o 2, 2. É o 3? 2, 3. É o 1? Exatamente o 1. É quem mais apareceu. São 3 uns.
Não tem nenhum outro aqui que aparece tanto quanto. Então aqui a nossa moda vai ser o nosso Z. Sim, sim, sim. Então assim a gente consegue falar quanto que é a nossa média. Vamos em azul. Quanto que é a nossa média? Quanto que é a nossa mediana? E quanto que é a nossa moda? Certo? Vamos dizer que a minha média deu 7, que a minha mediana dá 10 e vamos dizer que a minha moda deu 3. Você vai ter que ordenar. Aqui eu posso dizer o quê? Que o 3 ele é menor do que o 7 e o 7 é menor do que o 10. É assim que você vai fazer. Só que pay attention. A moda é aquilo que a gente vai chamar de Z. A mediana é aquilo que a gente vai chamar de Y. E a nossa média é aquilo que a gente está chamando de X. Então aqui, como é que ficou esse treco? Aqui é o Z, o 7 é o X e o 10 é o Y. Eu não sei se essa é a resposta. Isso aqui é só um exemplo para ver como é que você vai organizar essa bruxaria toda. Tá bom? Então é isso aí. Inter.